simples e do qual nós apenas com camadas ocultas nós podemos sobrepor esse problema para fazer com que a rede classifique corretamente. Então vamos lá, vamos no nosso slide aqui e já vou mostrar para vocês alguns dos nossos conceitos que nós vamos verificar, né? O exemplo com o perceptron simples, o treinamento, que nós vamos ver como que a rede se processa e depois o problema do XOR. Muito bem. O exemplo que vai ser colocado é um exemplo bastante simples, onde nós vamos fazer classificação de parafusos. Imagine que nós temos uma máquina que faz classificação de parafusos na medida em que eles são fabricados e que eles precisam ser classificados em dois tipos, em duas classes. Esses parafusos, então, nós vamos ter um que vai ser chamado da classe A e outro da classe B. E eles vão ser classificados de acordo com duas características que nós vamos adotar para o treinamento do nosso perceptron, que vem a ser o comprimento e o diâmetro. A ideia é que nós classifiquemos os parafusos por tamanho e nós vamos dividir aqueles que são maiores e aqueles que são menores. Basicamente é isso. E levando em consideração o comprimento desse parafuso e o diâmetro do mesmo. Muito bem. Então vamos imaginar que nós vamos trabalhar então com dois conjuntos de parafusos. Aqui nós temos na tabelinha as amostras pelas quais nós vamos fazer o treinamento dessa nossa pequena rede neural, que vai ser constituída, então vocês podem identificar ali, de 2 neurônios de entrada. Tá? Então nós vamos ter os dois neurônios X1 e X2. Nós vamos ter um neurônio de saída, que vem a ser então aquele neurônio que está identificado como sendo o O1, e são dois pesos que vão ponderar para poder fazer essa camada, né, do treinamento. Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui vamos identificar então os dois neurônios, né, o X1 e o X2, com o neurônio O1 de saída e os pesos W1 e W2. Essa é a nossa redezinha, né, que vai ser montado o nosso perceptron multicamada, ou, aliás, o perceptron simples, né, apenas duas camadas, a camada de entrada e a camada de saída. E as amostras que nós vamos utilizar serão essas. Então, nós temos 6 parafusos aqui, e esses 6 parafusos, eles são identificados o X1 como sendo o comprimento e o X2 como sendo o diâmetro. Então, nós temos aqui um parafuso, a amostra 1, como sendo 4 centímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro. Então, ele vem a ser um parafuso um pouco maior do que esse da amostra 2, que tem 1 centímetro de comprimento e 1 milímetro de diâmetro. Então, essa é a nossa ideia geral. Nós vamos fazer com que a rede, então, ela passe essa divisória, essa linha divisória, entre dois tipos. Nós vamos ter os menores como sendo, então, da classe B e os maiores como sendo aí da classe A. Muito bem. Então, posto o nosso problema, nós vamos agora, né, identificar aqui como que nós vamos treinar a rede de acordo com as fórmulas que já foram demonstradas, né? O erro por amostra, a rede ela aprende por treinamento. Então, cada amostra que nós vamos apresentar à rede, nós vamos obter o valor referente a essa entrada da amostra e depois vamos calcular qual é o erro que ela classifica. Ou seja, se ela errar na classificação, o que vai acontecer? Nós vamos ter um determinado valor de erro, que é o nosso EI, que está colocado ali, o I indicando que para cada amostra nós vamos ter, então, um erro acontecendo. Tá? O erro global, nós temos que o somatório desses erros que vão acontecer entre cada um deles, nós vamos elevar ao quadrado, porque o erro ele pode ser negativo ou positivo. Então, nós precisamos elevar ao quadrado para tornar todos os erros positivos e então fazer o cálculo do erro global, através dessa fórmula. E nós vamos utilizar o cálculo do erro, a atualização dos pesos, calculando o que nós chamamos então de deltas. Os deltas, eles vão acontecer da seguinte forma. O cálculo deles é com referência ao erro, né? Nós temos aqui a fórmula desdobrada e depois aqui simplificada, onde nós temos o erro, tem uma taxa que é colocada, que é uma taxa de aprendizagem, que nós vamos retornar esse erro depois para a rede, apenas uma pequena parcela dele, e para cada amostra que é apresentada. Então, dessa forma, nós vamos calcular os deltas, e os deltas depois eles vão servir para atualizar os pesos. Muito bem. Então, a atualização dos pesos vai acontecer de acordo com essa expressão, aonde nós temos lá, tá? A fórmula aonde está sendo colocada aqui, né, que o WJ para a posição N mais 1, ele vai ser o WJ da iteração atual, mais os deltas que foram calculados. Então, o delta, o peso para a próxima iteração, vai ter essa modificação colocada lá. Então, o que acontece dessa forma? O aprendizado ele não vai se dar de uma maneira muito rápida, ele vai acontecer de maneira gradativa. Os pesos eles vão sendo atualizados porque apenas uma pequena parcela desses erros que vão acontecendo vão sendo realimentados. É como se nós mostrássemos uma vez as amostras e depois víssemos como que a rede está classificando. E assim sucessivamente, até identificar que ela esteja fazendo a classificação de maneira correta. Então, aqui nós temos demonstrado nessa planilha colocada para vocês como que isso está acontecendo, como que se dá esse cálculo. Então, a ideia da fórmula é mostrar que nós temos aqui uma taxa de aprendizado que ela vai ser fixa durante todo o processo, que nós vamos considerar como sendo 0,01, tá? Ou seja, apenas 1% de cada
parcela do erro vai ser trazida de volta na rede, né, de maneira a aprender novamente. Os pesos precisam ser inicializados com um determinado valor, né, um valor base, ou seja, aqui nós vamos colocar os valores 1 e 1 para cada um dos pesos, e nós temos um peso que ele não vai mudar ao longo do tempo, que nós chamamos aqui de W0, e do qual ele vai ficar sempre esse valor menos 1. Esse valor do W0, né, também chamado de bias, né, de bias, ele vai fazer com que a rede tenha aí um ajuste fino com relação ao aprendizado que vai acontecendo. E aí vocês vejam aqui que nós temos as amostras, as 6 amostras, cada uma das medidas dessas amostras, e o que acontece aqui é o cálculo. O D1 é essa apresentação das amostras com relação aos pesos que a rede tem até o momento. Então, quando nós temos aqui, fazemos a multiplicação de 4 vezes 1, tá? Mais 3 vezes 1, que vai dar 7, menos 1, vamos obter então o valor 6. E assim é feito para cada uma das amostras, esse cálculo, onde nós temos então os valores de D, tá? Que são aqui, que aparecem aqui na fórmula, e esses valores de D vão passar pela função de ativação. Não esquecendo que o perceptron, ele precisa de uma função de ativação para dizer que aquele determinado valor, se passar de um determinado limiar, ele vai então ativar aqueles neurônios. Então nós temos agora os valores calculados, e como todos esses valores de D calculados são positivos, eles vão receber o valor 1. Caso algum deles fosse negativo, eles receberiam o valor menos 1. Então, o que acontece? Nós temos aqui o valor 1 para todos eles, que é o que nós obtivemos agora no treinamento. Entretanto, se o alvo é nós classificarmos corretamente a amostra 1, ela tem que ser da classe A. A amostra 2 e 3 tem que ser da classe B. A amostra 4 e 5 da classe A e a amostra 6 da classe B, então a amostra A significa que o valor 1 é igual à amostra A e o valor menos 1 é B. Dessa forma, nós vamos então, a partir da ativação da rede, do perceptron, ele vai classificar como A ou como B. Se for 1, vai ser A, se for menos 1, B. No entanto, nessa primeira iteração, o que está acontecendo? Todos são positivos, então todos agora estão sendo classificados como A. E aí, a rede, então, o que acontece? Alguns são classificados corretamente, como a amostra 1, a amostra 4 e a amostra 5. No entanto, ela não classifica corretamente a 2, a 3 e a 6. Dessa maneira, o que acontece? Esses que não são classificados são gerados, então, um valor de erro. Aqueles que são iguais, o que acontece? Quando o valor obtido da ativação é igual ao objetivo, não temos erro nenhum. Mas quando o valor objetivo é diferente do valor que foi calculado, então agora nós temos que fazer o cálculo do erro. O erro vai ser o objetivo menos o valor que foi calculado. Então, menos 1 vai dar menos 2. Entre parênteses, aqui ele significa que o valor está negativo. E aqui nós podemos ver que nas amostras 2, 3 e 6, nós temos aqui o valor negativo, né, de erro. Nas outras amostras, como ele classifica corretamente, não temos valor de erro. E agora nós vamos fazer o seguinte, precisamos calcular qual é o nosso erro global. Nesse caso aqui, nessa planilha, nós estamos calculando o nosso erro global, elevando ao quadrado cada um dos erros. Então nós temos 4 mais 4 e mais 4, que vai dar então o valor de 12. Não estamos usando aquele fator meio aqui para poder simplificar essa nossa explicação. Então, a partir daqui, a partir do erro, agora nós vamos calcular os nossos deltas, que depois serão utilizados para modificar os valores dos pesos. Então agora o que acontece? Nós precisamos pegar cada valor de erro, então nós vamos pegar o erro, vamos multiplicar pela nossa taxa de aprendizado e vamos multiplicar pelo x, pela entrada específica que nós estamos tratando naquele momento. Ou seja, para o delta 1, nós vamos utilizar 2 vezes 0,01 vezes 1, vamos obter o valor 0,02 e para o delta 2, 0,02 também. No caso da amostra 3, nós vamos pegar o erro que deu menos 2 e vamos multiplicar por 0,01, que vai dar 0,02, no caso menos 0,02, vezes 2, menos 0,04. E assim sucessivamente vamos calcular os deltas para cada uma dessas amostras onde está acontecendo o erro. Vamos depois fazer uma média, que está colocada aqui embaixo, e esse valor médio que nós estamos obtendo, então, os deltas, agora eles vão ser somados com aqueles valores dos pesos que estão aqui, e para a próxima vez que nós rodarmos o algoritmo de treinamento, esses valores, então, que modificam os pesos, né, nós vamos ter os valores dos pesos W1 e W2 alterados para a próxima iteração. Então, vamos lá, vamos identificar como que na próxima iteração ele fica. 1 menos 0,02 vai dar 0,98. E agora, a iteração se repete, o cálculo se repete, de maneira que esses valores que estão obtidos dos pesos, novamente eu vou multiplicar 4 vezes 0,98 mais 3 vezes 0,98 menos 1. Vejam que antes eu obtinha 6, agora eu tenho 5,87. Antes aqui, né, eu obtinha o valor 1, agora 0,96 e assim por diante. Então vocês vejam que os valores agora estão diferentes. Mesmo assim, todos eles estão positivos. O que eu preciso fazer? Né? Vou chegar aqui, vou colocar o valor 1, né, que todos estão dando então como sendo da classe A, e esse aqui é o meu objetivo. Faço novamente, né, a comparação, faço o processo do cálculo do erro e calculo os deltas novamente, e a partir desses valores médios dos deltas que foram calculados, eu vou
atualizar os valores dos pesos. E assim, sucessivamente, esse processo vai acontecendo. Lá no passo 34, o que vai acontecer? Nós fizemos o primeiro passo, o segundo passo e no passo 34. Vejam que aqui, o que aconteceu? Nós temos os valores dos pesos como sendo 0,36 e 0,47. Eles desceram de 1, quando eles começaram, até esses valores. E aqui aconteceu, digamos, a primeira virada. Nós temos aqui que a amostra 2... ela agora, a partir da avaliação que foi colocado, o valor de D ficou negativo. No instante que o valor de D ficou negativo, ele então é colocado o valor -1 e atingiu o objetivo, ou seja, agora a rede está classificando corretamente a amostra 2. Entretanto, as amostras 3 e 6 ainda estão sendo classificadas de forma errônea, como sendo da classe A. O que vai acontecer? Novamente, os valores dos pesos, dos erros vão ser calculados aqui, só que agora, apenas dessas duas amostras, eu vou ter o meu erro global, ele diminuiu agora de 12 para 8, e as minhas médias agora são essas aqui, que foram calculadas para os deltas, que vão começar também a atualizar a partir de agora os valores dos pesos. E assim sucessivamente, vocês vejam que gradativamente o que está acontecendo? A rede está classificando os valores cada vez melhores. Quando nós chegamos ali no passo 48, o que acontece? Nós temos aqui no passo 48 que a rede agora, ela já alcançou ali os dois valores, o -1 e -1 também para a amostra 3. E quando nós passamos da amostra do passo 48 para o passo 49, o que vai acontecer? A amostra 6 agora foi classificada corretamente. Então, ela passou, digamos aqui, ele tem que ser negativo o número, ficou negativo, -1 e -1, e agora, vejam que nós não temos mais valores de erros aqui, porque os objetivos, o que deveria ser alcançado e os objetivos que nós temos aqui, conseguiu fazer então com que a partir do alvo que nós precisávamos obter, nós conseguimos chegar nesse treinamento. Com esses valores de peso 0,13 e 0,29, ele está conseguindo fazer corretamente essa classificação. O valor da soma global do erro global agora é 0. Então, a partir de agora, nós podemos considerar no passo 49 a rede sendo treinada. Então, o que nós identificamos? Ao longo do treinamento, o que vai acontecendo é justamente isso. A rede ela vai sendo treinada, os valores dos pesos vão sendo atualizados, de forma que vai acontecendo o que nós vamos colocar aqui no gráfico para vocês, que vem a ser a separação linear. O que é a separação linear? Vejam só, se nós posicionarmos num gráfico o comprimento e o diâmetro, cada uma das entradas, vejam que nós vamos posicionar aqui os pontos que se referem às amostras que nós estamos utilizando, elas vão ficar aqui espalhadas no gráfico de acordo com os seus valores. Como nós sabemos que a classe 4, a amostra 4, a amostra 1 e a amostra 5 fazem parte da classe A, a amostra 2, 3 e 6 fazem parte da classe B. O que o Perceptron faz? É como se ele pegasse e traçasse uma reta dividindo as duas classes. Essa reta vai fazer então que fique amostras da classe A para um lado e amostras da classe B do outro. Vejam só, é possível, olhando o gráfico aqui, traçarmos uma reta que vai fazer essa divisão? Nós podemos traçar aqui várias retas, N retas aqui, de maneira que vai fazer sempre essa divisão acontecer. A classe A vai ficar para um lado e a classe B vai ficar então para o outro. Quando acontece isso, a gente diz que o Perceptron é capaz de fazer essa separação linear do espaço, fazendo então essa classificação correta acontecer. Dessa forma, o erro vai ser sempre 0 no final e o Perceptron vai fazer a classificação de maneira correta. Caso não fosse possível, em função da distribuição das amostras aqui, fazer uma passagem de uma reta para dividir perfeitamente o que seria classe A para um lado e classe B para o outro, então nós não conseguiríamos fazer essa classificação. O que aconteceria? O Perceptron ele não conseguiria atualizar os pesos de maneira correta, sempre daria um nível de erro e ele chegaria num erro mínimo, mas ele sempre teria um nível de erro, não conseguiria zerar e certas amostras seriam então classificadas de forma errônea. O que acontece no treinamento? No treinamento de uma rede, de uma forma geral, a gente pode dizer que acontece dessa forma. Quando nós colocamos, assim, num gráfico, os valores dos pesos no eixo horizontal e o valor do erro global que vai dando no eixo vertical, o que acontece é geralmente isso. Então, nós temos um W inicial que ele está num valor lá em cima e ele vai descendo essa curva aqui de maneira até chegar a um valor ideal que o peso precisa obter. Então, aqui, a partir daqui, obteve-se o erro mínimo. Abaixo daqui eu não consigo diminuir, o valor do peso ele sempre vai ficar aqui flutuando ao redor desse W final e dessa forma nós fazemos com que a rede chegue então no seu valor mínimo de pesos. Se a rede classifica corretamente, esse valor aqui então ele vai ser um erro igual a 0, que vai ser o meu valor de W ideal. Isso de forma geral acontece então com o Perceptron simples e também vai acontecer depois com os Perceptrons multicamada, onde geralmente nós vamos ter um erro mínimo que nós vamos chegar e a partir daqui os pesos, o valor dos pesos, ele não vai ter uma mudança significativa quanto tinha do início quando a rede começou a ser treinada. Então é dessa forma que vai acontecendo o treinamento. Vocês viram que o processo é gradativo, basicamente é a tentativa e erro que vai acontecendo e numa variedade de problemas nós podemos ter uma certa característica do espaço, dos pesos, aonde nós podemos ter uma curva assim. Quando a curva ela é dessa forma, vocês vejam aqui que tem um vale, onde nós chamamos aqui de um erro, que nessas vizinhanças colocadas aqui, ele é mínimo, mas
apenas nessas vizinhanças. Ele é mínimo em relação a todos os outros. Nós dizemos então que ele é um erro mínimo local. Mas, além desse, existe um outro erro que é global, que é menor, o valor menor, para toda a função como ela se desenrola. Então, o que pode acontecer? Quando nós estamos lidando com o treinamento, pode ser que, se o treinamento ele vai acontecendo de uma maneira gradativa, com atualização muito pequena, pode acontecer que quando o valor do peso vem sendo atualizado, ele vai ficar sendo atualizado aqui, vai chegar no valor mínimo do erro local e ele não vai conseguir sair daqui desse mínimo local. Ou seja, ele vai ficar preso, vai dizer que aqui é um valor de peso, está dando um valor de erro mínimo local, mas em função dos passos, como eles são pequenos, ele não vai conseguir sair desse vale, né? O ideal é que ele saísse daqui e ele continuasse o processo e viesse para cá para dar o valor do erro mínimo global. Então isso também costuma acontecer, vai depender de como é essa distribuição dos pesos no espaço. Vai acontecer para diferentes tipos de rede de perceptrons multicamada, e certos artifícios são colocados nos algoritmos de treinamento para fazer com que a rede não fique presa nesses valores de mínimos locais. Bom, então parece que o perceptron ele consegue chegar num determinado nível de treinamento e fazer a classificação de forma correta. Mas vocês viram que se for separado linearmente o espaço de classificação, então ele vai conseguir treinar. Mas nós vamos ver agora um problema que é o problema da operação lógica XOR, o OR exclusivo, que ele não consegue fazer esse treinamento, ele não consegue dar os resultados de uma forma adequada. Então, os perceptrons eles vão ter que ser combinados em arquiteturas diferentes, né, para que produza as saídas lógicas. Quando aconteceu, né, digamos assim, da invenção do perceptron simples, o que o Rosenblatt, quando ele modelou o perceptron, ele disse que o próprio perceptron ele poderia ser trabalhado, poderia ser modelado de maneira a fazer com que os chips de computadores que têm portas lógicas, as portas lógicas são operações bem definidas e essas portas lógicas poderiam ser substituídas por perceptrons. De maneira que, ao invés de nós termos chips, circuitos que fizessem, digamos, as operações lógicas através desses circuitos, acontecesse através, então, de perceptrons treinados para dar os valores lógicos que seriam necessários. Nós poderíamos, então, ter a porta E, porta AND, né, a porta ou elas seriam substituídas por perceptrons, como nós vimos, perceptrons simples, e esses perceptrons poderiam aprender como fazer a operação lógica para dar um valor 0 ou valor 1, e dessa forma nós poderíamos construir chips de computador utilizando perceptrons para poder fazer então esse processamento acontecer. O Frank Rosenblatt, ele acreditava que seria possível de nós, ao invés de fabricarmos chips com as portas lógicas tradicionais, nós poderíamos substituir com perceptrons. Porém, nem todas as operações lógicas poderiam ser feitas com o perceptron simples, que era o perceptron que estava sendo estudado na época, lembrando que na década de 60, final da década de 50, início da década de 60, nós não tínhamos computadores com memória suficiente e os computadores, as experiências acabavam sendo feitas inclusive com computadores analógicos. Mas vamos ver então agora esse problema do XOR, voltamos ali no slide, onde nós podemos identificar como que isso vai então acontecendo. Nós vamos mostrar aqui para vocês a operação E, né, a operação AND do inglês, e a operação E ela vai acontecer da seguinte forma. Vejam aqui embaixo, nós temos abaixo do gráfico, a tabelinha que mostra como que precisa ser a saída, né? Se eu tenho duas entradas, eu vou ter aqui que essas entradas podem assumir valor 0 ou 1, e no caso da porta AND, se todos os valores forem 1, a saída é 1. Caso algum valor seja 0, as saídas vão ser todas 0. Essa é a operação AND, ou seja, apenas quando for o valor 1 para as entradas, ele vai acontecer então de a saída ser o valor 1. Como que isso fica no gráfico? Imagine que a gente consiga colocar agora no gráfico, né, imaginando aqui no eixo X as entradas, né, e aqui nós podemos identificar que quando é 0, 0, né, que é essa primeira linha, ele é 0, né, digamos que é o meu círculo vazado. Quando é 0 e 1, quando é 1 e 0, então é o círculo vazado indicando que é 0, e quando é 1 e 1, ele é o círculo preenchido que indica como sendo 1. É possível eu passar uma reta de forma a dividir quem é 0 para um lado e quem é 1 para o outro? Perfeitamente. Tenho N retas que podem dividir esse espaço. Então, o meu perceptron, ele pode aprender perfeitamente essa operação AND. Dessa maneira, então, nós poderíamos substituir, usando a operação AND, um perceptron. No caso da operação OR, nós temos que a tabela verdade, como vocês podem identificar ali no quadro, está colocada aqui, aonde agora os valores 0 dão a saída 0. Quando qualquer um dos valores da porta da operação OR tem algum valor 1, ele vai dar o valor 1. Então essa aqui é a tabela verdade que acontece para a operação OR. Se nós colocarmos da mesma forma como fizemos na operação AND no gráfico, nós vamos identificar que, vejam só, temos aqui a operação, o cálculo para 0 e 0, para as entradas 0 e 0, nós temos a saída 0, que é o valor aqui que mostra, né, o círculo vazado. E todos os outros valores, então, né, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, que são colocados, então, como o círculo preenchido, e
tendo então o valor 1. Da mesma forma como aconteceu com a operação AND, nós temos aqui que a reta consegue dividir perfeitamente o que é a classe 0 para um lado e o que é a classe 1 para o outro. Ou seja, o perceptron simples, ele consegue fazer essa classificação para a operação OR perfeitamente. Quando nós vamos identificar agora a operação XOR, o que vai acontecer? Nós temos que na operação XOR, o que acontece? Os valores, quando as entradas são iguais, as saídas são 1. Quando os valores são diferentes, a saída é 0. Dessa forma aqui, quando nós colocamos no gráfico os valores 0 e 1, e 1 e 0, que são os círculos preenchidos, o valor 0 e 0, 1 e 1, que são os círculos vazados. Nós não temos como passar uma reta aqui para dividir de forma que fique os valores da classe 1 para um lado e os valores da classe 0 para o outro. Dessa maneira, não tem como eu utilizar um perceptron simples para poder fazer essa operação do XOR. De que maneira eu consigo resolver, então, esse problema? Quando eu vou inserir, a partir desse perceptron simples, mais uma camada que venha a ser uma camada oculta. Vejam que eu tenho as camadas de entrada, a camada de saída, e agora eu tenho uma camada oculta. E vejam que, além dos 2 pesos que eu tinha anteriormente, eu aumentei o número de pesos. E dessa maneira, aumentando o número de pesos, eu aumento a possibilidade da rede poder fazer esse treinamento de uma forma que ele classifique corretamente, de acordo com a operação XOR. Aqui nós temos alguns valores, colocados aqui os valores dos pesos, né, de maneira a fazer com que aquela tabela verdade da operação XOR seja, então, reproduzida por um perceptron, só que agora não por um perceptron simples, mas para um perceptron multicamada. E dessa forma nós vemos que o perceptron, ele não consegue classificar problemas aonde não exista aquilo que a gente denomina de separabilidade linear. Não temos como fazer com que um perceptron simples classifique algumas operações aonde não seja possível eu fazer essa classificação. Eu só consigo agora a partir de perceptrons com mais camadas. E como que eu faço para poder treinar um perceptron com mais classes? Da mesma forma como eu utilizei ali para cada um, né? Ou, por exemplo, o problema dos parafusos como sendo a classe A e B, eu vou utilizar para perceptrons que tenham mais classes, né? Digamos 3 ou mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele classifique para ser a classe A ou para fazer com que ele classifique não A, ou seja, mais 1 para ser aquela classe e menos 1 para que não seja. Da mesma forma para o B, da mesma forma para o C e assim sucessivamente, quantas classes eu tiver, eu consigo então agora fazer com que cada objetivo meu de classificação, cada classe que precisa acontecer, eu vou expressar ela como sendo uma saída do meu perceptron. Antes eu tinha só uma, no caso dos exemplos dos parafusos, mas na prática o que nós fazemos é para cada classe que eu quero obter, eu coloco um neurônio de saída para cada uma delas. E assim, quando a classe precisa ser aquela especificamente, eu posso colocar o valor ativado como sendo mais 1, ou quando não é aquela classe, sendo menos 1. Ou seja, no caso aqui, se eu quero que seja a classe A, então a classe A precisa ser treinada com o valor mais 1. E a classe B tem que ser treinada com o valor menos 1, para que seja da classe A. Para que seja da classe B, o que precisa acontecer? Então a classe B é que tem que ser o valor ativado agora, o mais 1, e a classe A tem que ficar com o valor menos 1. Dessa maneira, eu vou conseguir então representar para o perceptron mais de 2 classes que seria possível então de fazer o treinamento da rede. A ideia dessa nossa aula prática então foi mostrar como que um perceptron pode ser treinado, como que nós conseguimos fazer o treinamento de um perceptron, verificando, identificando como nós fazemos com que o algoritmo faça o treinamento dela, de maneira que nós cheguemos até os valores dos pesos que vão fazer com que a rede classifique corretamente, vendo como que a classificação, no caso, no gráfico, ela mostra que um perceptron simples, ele vai dividir com uma reta para ficar